Fala pessoal, tudo bem? Esse, se você está chegando agora, é o meu vídeo 001. Mesmo não sendo gravado como meu primeiro vídeo, mas a intenção é que eu nesse vídeo traga a minha apresentação, se você não me conhece. Se você chegou agora, eu me chamo Leandro Gomes e eu sou o responsável por esse canal chamado Controladoria Prática. Eu sou um profissional há mais de 20 anos atuando na área de finanças empresariais e estou construindo aqui uma audiência para que eu traga todos os conteúdos possíveis e inimagináveis para aqueles que querem ingressar nessa área tão estratégica das empresas. Eu vou te contar muita coisa interessante aqui que poderá ser muito útil na sua vida profissional. Mas antes eu quero que você pense seriamente em se inscrever aqui no meu canal, pois eu tenho muito conteúdo bom que poderá te ajudar muito no seu processo de crescimento e desenvolvimento profissional, tá bom? Então é isso. E ao final, se você gostar desse vídeo, deixa o seu like para eu saber se você gostou. Tamo junto. Então vamos lá. Quem sou eu? Bom, galera, eu sou um profissional, como eu disse. Comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Venho de uma família humilde, onde meu pai sempre, né, precisou também trabalhar em empresas privadas e naturalmente fez com que eu começasse cedo também, né? Diferente de hoje, mas era uma época um pouco nesse sentido que a gente poderia, né? E podia trabalhar muito novo. Então comecei com 14 anos, foi muito também naquela ideia, né, do pai falar ao filho, vai criar responsabilidade, vai aprender o que é a vida, o que é o trabalho. Claro, sempre me monitorando, me ajudando, me apoiando, mas eu comecei muito novo, sim. E naturalmente foi bom, porque eu aprendi muito cedo a dar valor ao dinheiro, a dar valor às minhas coisas e a construir a minha trajetória, a minha carreira do zero, completamente do zero. Eu que passei uma infância, né, um pouco turbulenta por conta mesmo da minha história de vida. Eu um ano eu estava numa escola particular, no outro ano às vezes eu acabava indo para uma escola estadual, então foi uma luta, mas ao final de tudo isso me formei e com louros e também consegui, apesar de muitas escolas que eu mudei, que eu tive, né, que mudar, eu acabei concluindo e iniciei na sequência a minha faculdade. Então hoje eu sou formado em administração de empresas, tenho MBA também em controladoria e finanças e fiz uma especialização em Data Analytics. Então é muito legal poder contribuir, trazer aqui a minha experiência para você e que você entenda um pouco de como eu cheguei até aqui, porque às vezes isso vai te ajudar também no seu processo, no seu amadurecimento profissional e naturalmente fazer com que você evolua nesse sentido, ok? Bom, então para iniciar eu quero dizer um pouco mais, por exemplo, como que eu construí a minha carreira ao longo desses anos. Então, como eu disse, após eu me formar em administração, eu consegui o meu primeiro, na verdade, um pouco antes, eu assim que entrei na minha faculdade, eu consegui logo depois o meu primeiro estágio e foi numa empresa multinacional e aonde uma empresa sueca na área de software, segmento de tecnologia e acabou me possibilitando ter o contato também com primeiros profissionais estrangeiros, com a língua inglesa e aquilo foi para mim muito importante porque me abriu um horizonte novo. Eu acabei aprofundando um pouco mais naquilo que a língua inglesa também proporcionava em ler, mesmo não tendo ainda o inglês. E foi nesse sentido um grande aprendizado na minha vida profissional. Eu muito jovem, por assumir responsabilidades, nessa época eu já estava ali com meus 18 anos, eu acabei assumindo a área temporariamente, o gestor que estava à época mudou, né, se transferiu, e naturalmente eu fiquei responsável, mesmo sendo muito novo, pelo departamento ali da área de tesouraria, né, contas a pagar, contas a receber, faturamento, e isso me deu um senso, né, e um grau de responsabilidade sobre um fator que eu vou falar mais para frente daqui a pouquinho, que é um diferencial para os profissionais que estão começando. Então, isso fez com que eu ativasse em mim uma situação de eu preciso dar conta do recado, eu preciso fazer acontecer. E isso foi fundamental no meu crescimento, na minha evolução e também em conseguir, onde eu conseguia entender qual era o meu próximo passo. Então, eu não tive um mentor, eu não tive alguém que muitas vezes me ajudou nesse começo, foi muito na tentativa e erro,
E eu, naturalmente, graças, né, ao meu trabalho e a Deus, eu consegui acertar nas minhas escolhas e consegui ir crescendo degrau a degrau dentro da minha carreira. Bom, logo depois eu que passei, né, que já tinha sido efetivado, eu fui para uma outra oportunidade, porque eu não estava satisfeito com essa empresa, então tive aquele senso de que eu precisava e poderia mudar por tudo que eu estava entregando, por todo o aprendizado que eu estava consumindo. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito curiosa em aprender, em ler revistas de negócios, em ler conteúdos relevantes, né, livros também da área de profissional, né, da área de administração, da área financeira, enfim. E isso foi mudando, eu acho que em mim, algumas coisas que me fez encarar os meus próprios medos e naturalmente assumir mais riscos dentro da minha vida naquele momento, naquele instante. Para quem não sabe, eu fui pai muito novo, fui pai com 19 anos e eu sei como é difícil você numa situação de extrema preocupação e um alto grau de responsabilidade, porque eu não podia, né, fazer sumir e não assumir a minha filha, né? E isso na minha época era muito comum, né, ali na minha cidade, ali aonde as pessoas que às vezes eu encontrava, também acontecia algo nesse sentido e às vezes o pai, a gente ouvia histórias do pai sumir e eu imagino, nunca pensei numa hipótese dessa. Assumi, né, o meu relacionamento, a minha filha, fiz o meu melhor, mas era muito, muito também difícil arcar com essa situação, né, ganhando muito pouco ali naquele momento, tendo grandes responsabilidades, sendo pai de família e naturalmente isso também me deu mais forças de continuar encarando meus medos, enfrentando, correndo um pouco mais de riscos, no sentido de modificar a minha vida, transformar a minha vida, ou seja, dar o próximo passo, ir adiante e acreditar no meu potencial. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é um pouco disso, para que você entenda um pouco dessa minha história e talvez isso seja importante para você também no seu momento, naquela fase que você está, para que você consiga tirar lições disso e naturalmente te ajudar. E o que eu faço? Se você chegou e também não entende ainda, não conhece profundamente o meu conteúdo, o meu trabalho e tudo mais. Então, eu primeiro quero apresentar e dizer que eu tenho hoje uma base de conteúdos e, naturalmente, eu tenho estruturado uma metodologia que eu chamo da controladoria prática, aonde eu faço com que as pessoas se tornem especialistas financeiros na área de FP&A, a área de Financial Planning Analysis, que é planejamento e análise financeira, na área de finanças empresariais, e ganhem de 5 a 15K por mês atuando na área de finanças empresarial. Ou para você que ganhe, né, o profissional que ganhe até 5 dígitos por mês atuando nessa área mais estratégica de finanças. E aí, você deve também perguntar, mas por que você faz isso? Então eu vou contar agora uma outra história. E essa história, ela é muito importante também, porque mostra um pouco do que eu tenho feito ao longo da minha trajetória, da minha carreira, nesse sentido. Então eu sempre desejei, desde muito novo, até por exemplo do meu pai, eu seguir uma carreira, eu ser um gestor um dia, eu ser dono, talvez, quem sabe um dia, né, era meu sonho ali de pós-adolescência, ser um empreendedor, ser um dono de empresa. Então isso sempre foi uma coisa que esteve na minha veia. E eu, por ter feito administração, me apaixonei por aquilo, por aquele aprendizado, aquela postura que os profissionais tinham. E naturalmente eu fui, ao longo da minha trajetória, ao longo do meu processo aí de aprendizado, amadurecimento profissional, visualizando, né? Entendendo os perfis de gestores e de profissionais que eu conheci ao longo da minha vida. Então foram gestores estrangeiros, gestores aqui, né, brasileiros, e naturalmente você aprende muito. Você aprende primeiramente com o quê? Com o que não deve ser feito. Então isso foi muito legal, muito importante para que nesse meu processo de amadurecimento eu pudesse separar o que era bom e o que não era. E no entanto, isso foi uma construção ao longo desse processo. Eu fui me especializando naquilo que eu percebia que gerava valor ao negócio, ao meu gestor, como principalmente na nossa área, usar bem o Excel, dominar essa ferramenta, e foi quando eu entendi isso definitivamente que eu corri um risco ainda maior. Foi mudar de uma outra empresa que eu estava atuando após essa primeira que eu comentei, uma multinacional francesa, e eu aceitei
correr um pouco de risco e ir trabalhar um grande banco espanhol, dentro da matriz desse banco, e naturalmente eu não tinha ainda ali o Excel avançado. Então eu corri estudar, naquela época não tinha o YouTube como hoje, com aulas, né, gratuitas e diversos vídeos e modelos e exemplos. E eu fui ali daquele modo, né, da época, manualzão, apostila em papel, e fui estudando, e fui fazendo, e fui tentando, até que chegou o grande dia do meu processo, do meu teste, né, a entrevista, e aquilo me fez me dar mais segurança. Então eu corri atrás, eu consegui executar basicamente o que eu imaginava que seria cobrado naquela entrevista e assumi um pouco desse risco dizendo que eu dominava o Excel. Assim que eu entrei na empresa, eu não tinha ideia do que seria me cobrado e nas primeiras 2 semanas, até um mês ali, eu corri igual um maluco, aprendendo tudo que eu podia, exercitando depois do meu horário de trabalho ou no final de semana, para ser um cara que dominasse aquela ferramenta. E isso me rendeu o quê? Que eu fosse um dos melhores profissionais naquele momento, do meu departamento, dominando a ferramenta. Porque aquilo me conectou. Eu pensava, se eu fizer isso, se eu dominar essa ferramenta, naturalmente eu vou ter grandes oportunidades. E isso fez com que abrisse, né, diversas situações positivas, e naturalmente eu fui crescendo, evoluindo por conta disso. Então, é um grande divisor de águas para mim, foi um grande divisor de águas e me ajudou muito nesse processo, nessa construção. E naturalmente eu fui crescendo, fui evoluindo, fui efetivado, fui tendo promoções e isso foi me dando uma energia, uma força muito grande de ser criativo, de trazer e oferecer soluções, de ajudar as pessoas ao meu lado, ao meu redor, né, ajudando a equipe que eu trabalhava, construindo pessoas que estavam naturalmente iniciando na carreira, eu ainda jovem também, mas fui ajudando esses profissionais em início de carreira e aí com isso eu consegui crescer cada dia mais, né, um pouquinho e ganhar um certo destaque dentro da companhia. Então, toda vez que tinha reuniões em relação à apresentação de resultados, eu era convocado a apresentar, a estar no meio dos grandes líderes e diretores, e isso me deu, de novo, uma casca, né, uma casca grossa de aguentar maiores pressões, de entender como funcionava o jogo, né, o jogo estratégico, entre aqueles profissionais que tomadores de decisão, e isso foi forjando, construindo aquilo que eu deveria usar como exemplo e o que eu não deveria usar como exemplo. E é claro, ao longo de toda a trajetória, não poderia ser diferente da minha, ao longo desse processo conheci pessoas e pessoas, e dentro desse fluxo, né, dessa trajetória mesmo, a minha jornada eu me deparei com uma gestora que por algum momento não se demonstrou ser confiável, e aquilo acabou sendo uma grande barreira para mim, porque foi uma pessoa que eu ajudei demais no início da carreira, chegou depois de mim, eu apoiei, eu ofereci ajuda, a pessoa na época não falava a língua espanhola, eu já tinha uma certa experiência, já me virava com o meu gestor, que era um gestor peruano, e naturalmente aquilo foi natural, fomos construindo, eu entendi que não era o meu momento de ser gestor, eu era muito novo, então isso fez toda a diferença, né, do que eu tivesse naquele momento reclamando, rabugento, achando que eu deveria estar no lugar daquela pessoa, e não, né, eu tinha muito ainda que aprender para me tornar um grande gestor. Então, dentro desse processo, eu ajudei essa gestora que chegou a construir dentro do que ela precisava como gaps de conhecimento, e não só de conhecimento, mas de postura. E aquilo, naturalmente, eu sempre só falava: quando você crescer, me leva junto. Então, isso foi uma tônica que eu sempre falei: você vai crescer, eu vou te fazer, vou te ajudar com isso, mas quando você crescer, não esquece de me levar junto com você, né, dentro da possibilidade. E isso não se transformou, não se realizou. Então foi meu primeiro grande momento de extrema frustração, no sentido de relacionamento, do ambiente corporativo, porque eu percebia que existia espaço para me ajudar, mas não foi uma coisa que foi demonstrado com empenho ou com afinco, como eu mesmo ofereci o apoio incondicional desde o início. Então eu sempre falo uma coisa que é importante, que às vezes nós damos 200% de nós mesmos para uma empresa, para um gestor, por uma causa, e isso é muito importante. Só que a gente também tem que saber um pouco dosar isso, para que isso não seja prejudicial. Ao mesmo tempo que é importantíssimo e nos faz crescer, muitas vezes também é o que pode nos derrubar. Então por que eu estou falando isso?
Porque eu era um profissional extremamente dedicado e conseguia entregar tudo no menor tempo possível, sempre buscava mais, sempre pedia mais desafios, era um cara extremamente comprometido. No primeiro dia que eu tive uma dificuldade pessoal, seja um problema com meu filho, que era um bebê na época, seja uma dificuldade, por exemplo, quebrou meu carro, preciso ir no mecânico, ou enfim, levar um filho, ajudar com a esposa, naturalmente eu senti que aquilo é como se eu tivesse cometido um pênalti. E por quê? Porque eu era o homem que vestia a camisa. Eu era o cara que fazia tudo e mais um pouco pela empresa. Não que estivesse errado, mas aí eu percebi que eu tinha que entender que nem sempre a gente tem que ter esse comportamento de você se doar 200%. Porque às vezes a empresa também não se doa, né, no mesmo ritmo e intensidade que nós dedicamos nosso precioso tempo dentro das corporações. Então, pessoal, o que eu trago aqui de experiência e de recado? A gente tem sim que sempre se dedicar, e isso é um pouco do que o que eu faço hoje é trazer essa clareza ao profissional para que ele entenda no momento dele o que ele tem que fazer para ele não se frustrar ou perder um tempo que às vezes não tem volta. Então eu não tive um profissional que me dissesse isso lá atrás. Hoje eu gosto e quero trazer isso, por isso que eu faço isso que tenho feito, de conectar, de falar com pessoas, de ajudá-los, não só através dos meus conteúdos, como através também de todo o apoio que eu dou aos meus alunos dentro do meu curso, e naturalmente criar essa dinâmica, esse movimento de que a gente, como profissional de finanças, precisa entender os limites, precisa saber quando e como atuar e por que fazer, né, as coisas nos momentos corretos. Isso conecta muito com relação ao seu crescimento, à sua postura estratégica, né, ao seu posicionamento dentro da companhia e naturalmente você entende, se olhando para dentro, o que te falta para você, não só tecnicamente, como também de comportamento, né, comportamental, você conseguir construir a sua melhor versão, você construir a sua melhor visão de profissional que vai atingir grandes resultados e buscar enormes desafios com salários acima da média para a sua vida e para a sua carreira. Pessoal, se você está aqui, entenda uma coisa: o mercado tem muitas vagas oferecendo. O que falta são bons profissionais, profissionais que estão dedicados em fazer a coisa certa. Só que muitas vezes nós não sabemos como fazer a coisa certa, porque a gente não tem um método, não tem às vezes um direcionamento, não tem uma ajuda nesse âmbito que faça na prática o que deve ser feito. Então, às vezes a gente perde tempo na tentativa e erro e isso compromete os nossos resultados. Não sei se você já passou por isso, mas se passou, você está me entendendo o que eu estou falando. E em algum momento você vai passar se ainda não passou. Então, por isso que eu entendo que esse movimento é maior do que simplesmente o meu conteúdo em si técnico, mas sim um pegar nas mãos e ajudar os profissionais que têm algum tipo de dificuldade, que têm algum tipo de barreira ou obstáculo que precisa quebrar e ultrapassar para que ele sim atinja grandes resultados e se torne mais confiante na sua caminhada, na sua jornada. Bom, e aí, com tudo isso, eu acabei, depois de um tempo, entendendo, né, que essa frustração precisava ser, vamos dizer, tratada, ou vamos dizer assim, superada. E o que eu fiz? Foi meu grande momento de virada. O momento em que eu consegui dar um novo passo. E aí, eu falo de uma coisa que foi um marco para mim, quando eu consegui entender o que eu precisava fazer para tornar a minha empregabilidade altamente nas nuvens e, consequentemente, poder escolher o trabalho que eu desejasse. Claro, vou explicar melhor isso. É muito impactante e eu quero que você entenda muito bem. O que isso significou? Naquele momento eu tinha milhões de dúvidas, muita incerteza, só que o diferencial do profissional que vai além, que constrói algo para si e para o mundo, é quando a gente consegue entender que a gente pode domar o risco que a gente está enfrentando. Então, muitas vezes, o profissional, como eu já passei também em algum momento, você se fecha, você se encolhe, você não se arrisca, você tem receio, você não quer uma mudança.
e a mudança é aquilo que dá o famoso frio na barriga, o que nos faz sair da zona de conforto, é o que faz a gente focar em algo maior do que a gente está vivendo. E o segredo do jogo é, se tá com medo, vai com medo mesmo. Pode parecer clichê, mas não tem jeito. É a única forma de você construir o seu futuro e transformar a sua vida de uma maneira totalmente diferente do que a grande maioria não faz. Então, pessoal, se você está aqui me assistindo, entenda isso. Se você sente, no fundo, né, que você tem potencial, que você pode entregar mais do que você entrega hoje, que você pode ter um gestor melhor do que você tem hoje, porque hoje, vamos falar a verdade, tem muito gestor ruim no mercado, tem muito gestor que não sabe como fazer a melhor gestão, acompanhar os seus recursos, usar não só os recursos financeiros, né, da área financeira, mas eu digo os recursos de mão de obra, né, o recurso humano na mão. Então a gente tem que entender que a gente pode ir além, a gente pode escolher uma empresa que nos trate com a dignidade que a gente merece, o que a gente deseja, para que a gente tenha essa mão dupla de ir e vir e naturalmente ser valorizado. Existem empresas e empresas. Eu passei por diversas, de todos os portes e segmentos. De segmentos como a área de, inicialmente, de varejo, a área de construção, indústria de borracha, área de software, depois a área de energia elétrica, depois área bancária, depois logística reversa, depois facility service e depois ainda seguradora e por último varejo de produtos de personal care e OTC, né, medicamentos sem prescrição médica. Então, eu falo pela minha experiência. Você pode olhar meu LinkedIn aí, você vai entender o que eu estou falando, ver por onde eu passei. O que eu te digo é possível. Lá fora existe outra empresa melhor que a que você está. Se é o seu caso hoje, de estar infeliz onde está, de não ganhar o que acha que merece, pelas suas entregas e pelo seu comprometimento. Então, o que você precisa? Você precisa reordenar a sua vida, reordenar como você apresenta as suas competências e habilidades e tornar sua empregabilidade totalmente atrativa, atraente ao mercado, para que você consiga dar o próximo passo e escolher algo melhor para você. Eu tenho feito isso, tenho ajudado profissionais nesse sentido e tenho certeza que se você me seguir aqui, me acompanhar, eu vou poder te ajudar também, não só por tudo que eu tenho feito, mas por tudo aquilo que eu estou criando e melhorando ao longo dessa trajetória, dessa jornada minha como dono aqui desse canal, não só aqui no YouTube, mas também no Instagram, Controladoria Prática, no Telegram também, Controladoria Prática, e eu tenho ajudado diversos profissionais, mais de 100 profissionais já que estão do meu lado aqui fazendo e executando aquilo que tem que ser feito, ok? Bom, então pessoal, o que eu quero aqui para fechar com vocês trazer, né, que com tudo isso, com todo o aprendizado que você for executando, com tudo aquilo que você for empilhando de conhecimento, você precisa entender como praticar isso. Colocar isso no dia a dia da sua atuação. Não adianta aprender algo e não fazer nada com isso. Não adianta fazer 1000 cursos e você não executar. Se você não se decidir a colocar o pezinho na água, sentir se a água está quente ou fria, e naturalmente aí sim ter a sensação real do que é e como é, aí sim você consegue obter maiores resultados, não só para a sua vida, mas também para a sua família. Tenho certeza que assim como eu, você também tem a sua família, ou se não tem, tem planos de ter, e isso faz parte, né, das nossas vidas. A gente quer o melhor, não só para nós, mas também para quem está ao nosso redor. E como você faz isso de uma maneira que você consiga otimizar e equilibrar o seu tempo? Então, para isso, você precisa primeiro ter uma arrancada, aprender o que precisa ser feito, como as técnicas de FP&A, como usar as ferramentas corretas, como você ter uma boa personalidade em relação a ser resiliente, em aguentar muitas vezes uma pressão por resultado, em saber se comunicar eficazmente de uma maneira que te traga muito resultado e que você sinta que você consegue conectar dois pontos, mesmo quando divergentes dentro de uma companhia, né, dentro do negócio,
que você saiba ler os números, trabalhar os dados, transformar os números em informação e naturalmente levar isso para a tomada de decisão com responsabilidade, com ética e com controle. Sem controle, a gente não vai longe. Sem organização, a gente para sufocado pela própria avalanche de coisas e tarefas que a gente passa a ter no dia a dia. Como qualquer profissional de qualquer área, de qualquer segmento. O de finanças, ele tem sim uma enorme responsabilidade dentro do que ele faz, ele executa, mas naturalmente também ele tem ganhos. Ele é um profissional estratégico, ele é um profissional que está do lado de quem toma a decisão, muitas vezes até do lado do dono do negócio, e ele tem uma prioridade no sentido de ter a informação em primeira mão e naturalmente poder usar isso a seu favor de uma maneira íntegra e ética, como eu falei. O que isso significa? Se você é um profissional high level, de alto nível, que você consegue agregar valor dentro do negócio, você vai ser um cara que vai saber em primeira mão o que a empresa está buscando ou querendo atingir. E naturalmente isso pode te dar uma vantagem, às vezes, em saber se isso é bom ou ruim para você e naturalmente se conectar com aquilo que faz sentido na sua vida pessoal. Não adianta, tem que ser um equilíbrio entre as duas vidas. Eu passei por isso, não corra esse risco de achar que a vida é somente profissional. Isso não vale a pena e você vai descobrir da pior forma se você não seguir o que eu estou te falando. De verdade, é legal por um tempo, mas depois a conta vem. Então, pessoal, eu quero trazer isso e dividir com vocês, falar um pouco dos resultados que eu obtive ao longo da minha trajetória. Eu sonhava como um menino lá que começou na minha faculdade, no ano de 2001, querendo ser um executivo, até que eu consegui chegar, né, numa grande empresa hoje brasileira, que faturava por mês 20 bilhões de reais e eu responsável por 13 empresas na consolidação de resultados. Aquilo foi incrível para mim, mas naturalmente eu descobri que ao longo desse caminho eu também podia me adequar em outro aspecto, entre o equilíbrio daquilo que eu tinha e o que eu queria, que era tempo com a minha família e também para mim mesmo, para a minha qualidade de vida. Só que para a gente chegar nessa decisão e naturalmente fazer com que isso dê certo, você precisa dominar o jogo estratégico, entender o que vão te cobrar, entender o que vão precisar de ti. E esse é o diferencial, como eu falei no início, quando você percebe que, quando você executa o que tem que ser feito, quando você é o primeiro a oferecer uma solução, quando você é um business partner, quando você se comunica bem e quando você naturalmente tem domínio do que você faz, controle da informação, seja o guardião da informação. Isso vai fazer um diferencial, vai ser um diferencial gigantesco na sua trajetória, na sua carreira. Então, é o que eu tenho para dizer e vou além. Eu mesmo já atuei também como consultor financeiro, fazendo uma renda extra, e quando você domina todas essas nuances e o conhecimento prático de como executar isso, você pode inclusive fazer como eu fiz, né? E quem participou do meu evento viu eu trazendo provas disso, mostrando ali notas fiscais de faturamento que a minha empresa faturou à época, e é totalmente possível que você consiga construir isso também na sua carreira, ou você ter um plano B para a sequência da sua performance financeira, de como você, a performance profissional, né, de desenvolvimento aí na sua carreira e na sua vida, ok? Bom, e naturalmente eu queria também trazer um pouco, dividir um segredo aqui com vocês, que é o propósito, né, de tudo isso, porque eu estou fazendo isso. Eu, como falei, não foi fácil, passei por grandes dificuldades, eu trouxe aqui um breve resumo da minha história, e naturalmente, em algum momento, eu passei por uma situação muito, muito complicada, de extremo estresse, e eu acabei tendo problemas de saúde que me levaram a ter desmaios, convulsões, e eu não sabia o porquê daquilo. E fiz diversos exames e nada que eu descobri o que eu tinha, até que eu comecei a procurar desacelerar e não me cobrar mais do que eu já vinha cobrando. E aquilo fez com que eu reduzisse aquele meu ritmo e naturalmente eu me entendi ao longo do meu caminho, do meu propósito. Então, o que eu estou trazendo como mensagem aqui final para você? Tudo é possível, só que você tem que achar o seu caminho. Você tem que equilibrar as suas necessidades versus os resultados que são possíveis atingir. Você pode atingir até de muitas maneiras os mesmos caminhos como eu passei.
Só que às vezes tem um preço, e o preço cada um sabe qual pode pagar. O que eu te digo nisso é, você tem que saber equilibrar, fazer da forma certa, não acelerar, aprender a dizer alguns nãos dentro da sua empresa ou dentro da sua vida, para que você tenha também esse equilíbrio de uma maneira que seja saudável. Senão, não adianta. Se o corpinho não estiver vivo, você não vai estar aqui para contar história. Então, eu tenho ajudado isso e esse é o meu propósito como profissional, como hoje professor também, né, um mentor aqui dos meus alunos, em transformar e ajudar eles no processo de desenvolvimento, no crescimento mais saudável, de uma maneira que eles sejam muito mais estratégicos e atentos ao que acontece em volta deles, fazendo com que eles atinjam grandes resultados, seja através de uma recolocação profissional, seja através de uma mudança mesmo de carreira, migrando de área, ou para aqueles que estão começando do zero e querem uma instrução, um GPS, um direcionador do que tem que ser feito. Então, pessoal, o que eu digo aqui para fechar? Que você faça o que tem que ser feito, aprenda, se dedique, invista em você, não tem segredo. Eu comecei do absoluto zero, uma vida humilde, mas eu cheguei e hoje eu posso, graças ao meu potencial, à minha dedicação, como eu tenho certeza que você também pode, escolher aonde você quer trabalhar, dependendo do momento que você está. Hoje eu nego vagas de emprego porque eu escolhi uma vida mais equilibrada, estando atuando numa grande empresa multinacional, mas que eu consiga também tocar o meu projeto, tocar minha vida pessoal com a minha família e meus filhos, e isso me fazer mais completo no sentido de ajudar pessoas como você que está aqui chegando pela primeira vez, ok? Então eu quero agradecer a todos aí que estão aqui, que viram esse vídeo, e se você gostou, deixa o seu like, né? E isso tenho certeza aí que vai ser o seu comentário aqui também, para que eu entenda se faz sentido para você e se naturalmente eu vou poder te ajudar ao longo da sua trajetória, da sua jornada, tá bom? Então é isso, muito obrigado, é um prazer te receber e estamos juntos. Me siga e a gente vai se falando uma hora por aqui ou quem sabe no meu evento que de tempos em tempos eu faço, né, ao longo aí do ano, os meus eventos online gratuito, ok? Um grande abraço a todos, desejo sorte, sucesso, um excelente ano, um grande abraço, tchau, tchau.